De 23 a 27 de agosto, o curso de Secretariado Executivo da Unisc esteve representado no Seminário Multiprofissional de Secretariado Executivo em Recife. E quem nos deu mais informações foi a professora Andréa Konzen. Esse seminário multiprofissional era voltado a que público? É voltado principalmente aos secretários e secretárias executivas de todo o Brasil, tanto de empresas públicas quanto privadas, e além disso, para acadêmicos dos cursos de secretariado do Brasil. E esses artigos que foram apresentados, do que eles se tratam? Bom, então a gente foi com 3 trabalhos, alguns trabalhos na área dos estágios que os alunos desenvolvem e trabalhos de disciplinas. Então, um dos trabalhos era focado na área de gestão, que é uma das áreas do nosso curso. O outro trabalho focado na área de processos, que é mais voltado para a área de tecnologia da informação, que nós também trabalhamos. E um terceiro trabalho para a questão da organização de reuniões. Então, a gente conseguiu mostrar, através desses artigos, quase que o contexto geral do que a gente trabalha com o foco aqui no curso de Secretariado Executivo. E com que frequência os acadêmicos participam de seminários como esse? Bom, nós participamos anualmente, então esse evento ele acontece a cada 2 anos. No entanto, temos um outro evento que é o Congresso Nacional, que também acontece a cada 2 anos. Então, os eventos são intercalados, todos os anos os alunos têm participado, e esse ano nós estaremos participando também de um evento na UPF, que é mais voltado para a questão da pesquisa na área de secretariado. Então, essa integração do aluno maior com a pesquisa, ela tem surgido mais nos últimos 2 anos aqui na universidade. E de que maneira esses eventos podem contribuir para a formação acadêmica? Nós acreditamos que toda a interação do aluno com atividades fora da sala de aula contribuem de forma muito gratificante, num contexto de Brasil, encontrarem palestrantes, trocarem ideia com esses palestrantes, trazerem contribuições de outras pessoas para os seus trabalhos, enriquecendo eles, e também para a própria formação do perfil. Então, sempre consideramos um ganho muito grande para o aluno em termos de currículo e conhecimento. Dos dias 17 a 19 de agosto, a Unisc, por meio do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, promoveu o 5º Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional. O evento contou com a presença de diversos profissionais ligados à área. Nós aproveitamos a oportunidade para conversar com 2 deles. O economista presidente do IPEA, Márcio Pockmann, foi um deles. Confira na entrevista a seguir. Durante a palestra, você falou em desenvolvimento regional com menor desigualdade. De que forma isso é possível? Na medida em que as diferentes regiões que compõem um estado ou um país possam se expandir de forma equânime. Quando nós temos uma região que cresce muito mais rapidamente que outra, nós estamos construindo desigualdades, diferenças que se expressam na dimensão do poder aquisitivo, na qualidade de vida. E o Brasil tem sido justamente uma expressão dessa desigualdade. Nós temos regiões e localidades, inclusive dentro de cidades, que expressam um padrão de vida comparável dos países ricos. E, ao mesmo tempo, nós temos localidades no Brasil e regiões que ainda expressam qualidade de vida, tipo de ocupação, que são comparáveis aos países muito pobres, como a África, por exemplo. E esse é o papel da política pública, buscar reduzir as desigualdades. Falando em política, você falou também em política como entrave para o desenvolvimento regional. O que isso significa? Bem, nós partimos do pressuposto que a economia é um meio, ela não é um fim em si mesmo, né? O fim é a política, na medida que ela tem a capacidade de fazer convergir os diferentes interesses para que se possa ter um desenvolvimento mais equânime. Quando a política não consegue construir esses consensos, essa convergência, nós temos uma disputa muito grande e isso termina fazendo com que a economia aprofunde as desigualdades em um país. Na relação trabalho e desenvolvimento regional, você considera que o assistencialismo pode levar ao subdesenvolvimento? Bom, o assistencialismo pode ser inclusive uma expressão, operando de maneira funcional ao subdesenvolvimento, né? É por isso que as políticas sociais nos países envolvidos, elas também têm políticas de assistência, mas a sua base é a proteção, a promoção do indivíduo.
O professor de Relações Internacionais da URGS, André Reis da Silva, também esteve presente no seminário. Ele tratou do tema Integração Latino-Americana, Mercosul, Unasul, Unila e nos concedeu uma entrevista. Do que se trata a integração latino-americana? Bom, a integração latino-americana, ela constitui uma série de processos, de blocos econômicos que foram surgindo e estão se articulando cada vez mais. Alguns têm origem nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, mas é de fato na última década que a gente tem observado, a articulação dessa série de blocos, ou seja, o Mercosul, Comunidade Andina, a própria ALBA, enfim, uma série de blocos que estão se articulando, promovendo uma intensificação maior de fluxos comerciais, financeiros e inclusive de pessoas pelos países desta região. Você falou na palestra que o conceito de América Latina até o século XX era amplo e vago demais. E hoje, qual é o conceito? Esse conceito de América Latina é uma criação dos franceses, enfim, no século XIX, mas ela foi intensificada e utilizada, enfim, por exemplo, pelo próprio Simão Bolívar, dentro de uma ideia de uma identidade dos países que tinham sido colonizados, estavam em processo de colonização e buscavam a sua independência. Na realidade, ela era considerada um pouco vaga, vaga demais para a política externa brasileira até metade do século passado, porque o poder da diplomacia brasileira não alcançava, por exemplo, a América Central, o Caribe, que era uma esfera de influência americana. Mas o desenvolvimento desse país e o próprio desenvolvimento do Brasil fez com que o Brasil cada vez mais se volte também para essa região. Então, nosso interesse estratégico, digamos em círculos concêntricos, é o primeiro círculo Mercosul, o segundo é a América do Sul e um terceiro maior já é o continente latino-americano. Na questão econômica, qual a importância dessa integração para o Brasil? Bom, em termos dos interesses brasileiros, é importante lembrar que nós temos uma complementariedade econômica entre o Brasil e muitos desses países. Por exemplo, muitos desses países fornecem energia necessária à indústria brasileira, necessário às residências brasileiras. É o caso do gás da Bolívia, é o caso da energia elétrica junto com o Paraguai, é o caso inclusive do petróleo em relação à Venezuela. Além disso, esses países significam mercados importantes, mercados consumidores para os produtos brasileiros. Há complementaridade econômica e há possibilidade ainda também de avançar mais ainda nesta complementaridade. O curso de Direito da Unisc está ampliando o simulado 2011 para egressos que têm interesse em avaliar seu desempenho. A prova apresenta características de um exame da OAB ou de um concurso público. O simulado visa oportunizar os estudantes e egressos do curso de Direito um momento de vivenciar uma prova típica, pela qual os bacharéis em Direito têm que passar para alcançar profissões como a advocacia, magistratura e promotoria. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro na Secretaria de Pós-Graduação e Extensão, no Bloco 1, no valor que varia entre R$ 15 e R$ 25. O Unisc Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição!